Fala, torcida vascaína, a gente está de volta aí mais uma vez com o nosso canal Vamos Vasco. Tivemos aí novidades quanto à busca por mais reforços. Até o fechamento da janela, o Vasco corre contra o tempo aí para contratar mais jogadores e fez uma proposta oficial para contratar um jogador do Colo-Colo. Vamos trazer essa informação aqui. É um zagueiro que pode chegar aí para, quem sabe, lutar por uma titularidade. Falar de outros reforços, como que está a chegada do Carlos Cuesta, que deverá ser aproveitado já de início pelo Fernando Diniz. Você vai entender essa situação e também vamos falar da convocação da seleção brasileira para a lateral direita. Mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Queria agradecer aos nossos 224 mil inscritos. Valeu demais a galera que está se inscrevendo aí no nosso canal, como eu venho falando. Vamos em busca de 225 mil, quem sabe um dia também chegar a 230 mil inscritos. Essa seria a nossa meta para esse ano, né? Mas o time tá bem abaixo, né, cara? A gente sabe muito bem que o Vascaíno não anda nada bem da vida, mas se Deus quiser, quem sabe o Vasco vai melhorar, vai entrar mais inscritos aí no nosso canal também, né? Valeu demais a galera que tá dando voto de confiança, se inscrevendo aí, assistindo diariamente nossos vídeos. Bom, pessoal, hoje tivemos a informação muito importante quanto à chegada do Carlos Cuesta. Esse jogador já está programado para chegar no Rio de Janeiro na próxima segunda-feira, porém havia uma situação que poderia impedir ele já de treinar imediatamente com o elenco vascaíno. Ele poderia ter sido convocado para a seleção colombiana, porém ele não foi. Saiu agora há pouco a convocação da seleção colombiana e o jogador não está presente na lista da Colômbia. Ele que vai chegar no Rio de Janeiro aí para ser apresentado oficialmente pelo Vasco, não está na lista e deverá fazer parte aí dos treinamentos nessa pausa para essa data FIFA, o que é muito importante para o Vasco. Infelizmente, para o jogador, ele perdeu essa convocação, mas ele vai ter que trabalhar muito para voltar à seleção colombiana, já que no Galatasaray, como a gente sempre falou aqui no canal, ele não vinha jogando por lá, né? Era reserva, pouco jogava, e por isso que ele não foi convocado dessa vez para a seleção colombiana. Esperamos que ele jogue bem com a camisa do Vasco, que seja um jogador incontestável na zaga, para aí sim ele jogar a próxima Copa do Mundo como jogador do Vasco e também defendendo o seu país. Vamos ter novidades aí para o jogo contra o Sport, né? Infelizmente ele não estará disponível para esse jogo contra o Sport, que vai ser no próximo final de semana, porque ele só chega na segunda-feira. Se o Vasco conseguisse antecipar um pouco, né, daria talvez até tempo dele ficar pelo menos no banco de reservas, mas em contrapartida vamos ter estreias, né? Certamente Robert Renan deverá ser titular, ou pelo menos ficar à disposição do Diniz, e também o meio atacante Matheus França. Os jogadores já estão treinando normalmente com o elenco vascaíno e ficarão à disposição do técnico Fernando Diniz para esse confronto muito importante contra o Sport. Eu nem vou dizer confronto direto, porque o Sport já caiu, né? E se tem algum fator importante, esse importante é mais para o Sport, né? Porque vai enfrentar o primeiro time fora da zona, tentando aí fazer alguma coisa. Mais para o vascaíno, o Sport já foi e o Vasco não pode tropeçar nesse time. É obrigação vencer o Sport, independentemente se é na Ilha do Retiro ou onde quer que seja. O Vasco tem obrigação de vencer o Sport no próximo domingo para se distanciar da zona e, claro, torcendo por tropeços importantes dentro do Campeonato Brasileiro, como o caso de Vitória, Juventude, Santos e Fortaleza, né? Comenta aí o que você espera desse jogo contra o Sport. Como eu falei, sem o Carlos Cuesta, que só chega na semana que vem, mas aí com o Matheus França e também com o Robert Renan, jogadores que têm uma grande expectativa do torcedor quanto a esses nomes, principalmente no Matheus França, né, que é um jogador que chega aí com a bagagem de Premier League, surgiu muito bem no nosso maior rival, com certeza o torcedor está bem esperançoso que esse atleta vai ser importante. Robert Renan chega para fazer meio que um tampão, né, uma espécie de tampão, já que não temos zagueiros aí no nosso elenco. Bom, pessoal, hoje, infelizmente, a seleção brasileira divulgou a convocação de mais um lateral direito. Após a lesão do lateral Wanderson do Mônaco, o Carlo Ancelotti, ao invés de chamar o Paulo Henrique, convocou o horroroso Vitinho do Botafogo, né, cara? Infelizmente, o Paulo Henrique não foi convocado, mas tem um motivo. Claramente é porque o jogador está lesionado. Assim a gente espera, né? Porque não consigo entender o sentido desse jogador do Botafogo ser convocado no lugar do PH, que é um dos melhores, se não o melhor lateral direito do Brasil. Disparado, melhor lateral. Com certeza a gente espera que o Paulo Henrique recupere bem, volte saudável, volte bem 100% para ajudar o Vasco, quem sabe, está na próxima lista aí da seleção. Infelizmente, acabou perdendo aí essa chance de ser convocado devido a essa possível lesão, né? Assim a gente entende, porque claramente o Paulo Henrique joga muito mais do que o Vitinho, está jogando muito mais que o Vitinho, e mesmo assim esse jogador do Botafogo foi convocado. A gente espera que não seja
corporativismo, né? Que o filho do Ancelotti trabalha no Botafogo e poderia ter indicado, né? A gente espera que não seja isso. Mas quando você para analisar realmente a situação, o Paulo Henrique está machucado, né? E por isso que ele não deve ter sido convocado. O Ancelotti deixou muito claro na entrevista coletiva a convocação, que só conta com os jogadores 100% fisicamente. O Paulo Henrique não está 100% nem para jogar o jogo contra o Sport, né? Comentem o que você achou dessa convocação do Vitinho no lugar do Paulo Henrique, que mesmo machucado poderia, quem sabe, ir para a seleção, né? Porque ele é mais jogador. Bom, agora vamos falar do mercado. Como a gente falou aí da chegada do Carlos Cuesta, o Vasco não para por aí, né? Tenta buscar mais zagueiros no mercado, o elenco é muito escasso nessa posição e a tendência é que o Vasco feche mais uma contratação para o setor. E o Admar Lopes está correndo contra o tempo, trabalhando bastante nesses últimos dias e fazendo propostas a alguns clubes por jogadores. Mais cedo a gente falou aqui do interesse do Vasco, do Diego Carlos, jogador que está atualmente no Fenerbahçe da Turquia, chegaria ao Vasco por empréstimo, com o Vasco dividindo os salários com o clube turco. A negociação do Vasco com esse clube estaria sendo para a divisão salarial, se eles topam dividir meio a meio os salários do jogador. O jogador teria se mostrado contente com uma possível volta ao Brasil e o Vasco hoje estaria aí à frente nas negociações para contratar esse atleta e estaria disputando com o Lille da França e o Sevilha da Espanha a contratação desse atleta. É um zagueiro de 32 anos e, como eu disse, ele está vendo com bons olhos um possível retorno ao futebol brasileiro, mas ainda depende dessa negociação. E caso ele feche com o Vasco, o salário dele é bem acima, né? Ele recebe atualmente 2 milhões e 400 mil por mês. Se ele vir com salários divididos, o Vasco vai ter que arcar com 1 milhão e 200 mil mensais para pagar de salários a esse jogador, né? E, além dessa informação, tivemos outra novidade muito importante. O Vasco fez uma proposta oficial ao Colo-Colo para contratar o zagueiro uruguaio Alan Saldívia. A oferta prevê um empréstimo com custo aí para o Vasco de 300 mil dólares, aproximadamente 1 milhão e 600 mil reais, e inclui obrigação de 80% dos direitos do jogador, por cerca de 1 milhão e meio de dólares, um pouco mais de 8 milhões de reais, caso o jogador atinja as metas estipuladas no seu contrato. O defensor de 23 anos é considerado uma das promessas do futebol uruguaio e vem se consolidando como titular no time chileno. A diretoria do Vasco espera uma resposta nos próximos dias para avançar na negociação. Como a janela está muito perto de se encerrar, o Vasco corre contra o tempo para tentar contratar mais um zagueiro, já que é extremamente necessário trazer mais um zagueiro pela direita. E também esperamos que o Vasco consiga se livrar do Lemos e também Lucas Oliveira, que são dois encostos que estão lá no clube, que claramente não serão mais utilizados pelo Fernando Diniz. O Lucas Oliveira esteve muito perto de deixar o Vasco ir para o Atlético Paranaense. Ainda não sabemos se houve algum tipo de avanço, se o jogador quer jogar no Atlético Paranaense. Até agora não tivemos novidades. E também o Maurício Lemos está insatisfeito no Vasco e planeja até mesmo sair do Vasco. O staff do Atlético estaria buscando um novo clube para ele, só que até agora sem atualizações, sem nome de clubes interessados por esses atletas, exceto, como eu disse, o Atlético Paranaense querendo o Lucas Oliveira. E quanto ao Saldívia, é um jogador muito jovem, desconheço totalmente esse atleta, chama a atenção do mercado brasileiro há algum tempo. São Paulo, Flamengo e outros clubes demonstraram interesse nesse atleta, porém não foi fechado o acordo e o atleta seguiu no Colo-Colo. Agora surge o Vasco como uma possibilidade, claramente. Se for para escolher entre Diego Carlos e Saldívia, não preciso nem discutir, né, cara? Obviamente o Diego Carlos é infinitamente mais jogador, né? Um jogador já experimentado, 32 anos, o xerifão que a gente precisa para a nossa zaga, jogador de Premier League, estava o ano passado mesmo jogando lá no Aston Villa. Nessa última temporada, nos últimos meses, ele defendeu o Fenerbahçe. Certamente é um ótimo reforço que chegaria para ser claramente o titular incontestável da defesa do Vasco. Porém, tem um alto salário. Vamos ver se vai ter negociações avançadas nos próximos dias. Assim que a gente tiver o carimbo, confirmação que algum desses atletas fechou com o Vasco, vamos trazer aqui no nosso canal a qualquer momento. É isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho. Forte abraço, um ótimo final de semana. É nóis.